Questão 20. A fórmula geral dos alcenos de cadeia carbônica acima de 2 carbonos é a mesma dos ciclanos, aromáticos, ciclanos, etc. Tá? Então, vamos primeiramente entender o que é que ele quer dizer com fórmula geral. A fórmula geral é uma expressão que permite você calcular a forma molecular, tá certo? Então, se eu pegar a fórmula molecular de um alcano, eu encontro que é CnH2n mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios é sempre o dobro mais 2 da quantidade de carbonos. Só que quando você fala em forma geral de alcino, como é que você consegue encontrar, né, essa expressão? A gente considera o seguinte, que cada insaturação remove uma certa quantidade de hidrogênios, certo? Então, cada insaturação remove 2 hidrogênios. Por exemplo, se você tiver um alceno, então você vai ter que tirar 2 hidrogênios dessa expressão aqui, certo? Se você tiver um alcino, então na verdade você tira o dobro do que você iria remover com uma insaturação. Então aqui a gente tem que remover 4 hidrogênios. De maneira que se eu quiser a fórmula geral de um alceno, seria CnH2n mais 2, só que nós vamos remover 2 hidrogênios, que tem uma dupla, né? O alceno tem uma ligação dupla. Então, se eu tirar 2, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n, tá? Se eu tiver um alcino, aí o que é que eu vou fazer? Partindo da fórmula geral de um alcano, CnH2n mais 2. O alcino que tem ligação tripla, eu tiro 4 hidrogênios. Então, aqui, menos 4. Ou seja, a fórmula geral passa a ser CnH2n menos 2. Então, os alcinos, eles têm fórmula geral CnH2n menos 2. Existem compostos que vão ter essa mesma expressão, que relaciona a quantidade de hidrogênio com a quantidade de carbonos, assim como nos alcinos, tá? Então, eu tenho que encontrar aqui onde é que eu vou ter uma fórmula geral igual, exatamente a mesma que nos alcinos. Bom, para a gente responder essa questão, eu tenho que acrescentar mais uma informação aqui, ó. Se você tiver um ciclo, como assim, uma cadeia fechada, um ciclo, ele também remove 2 hidrogênios. Então, por exemplo, se você tiver o butano, né? 1, 2, 3, 4, o butano, CnH2n mais 2. Se você tiver o ciclo butano, agora eu tenho um ciclo. Então, por causa desse ciclo, eu vou também remover 2 hidrogênios. Então, passa a ser CnH2n mais 2 menos 2 por conta do ciclo, passa a ser CnH2n. Então, isso aqui é chamado de ciclano, porque é um alcano, veja que não tem ligação dupla, mas forma um ciclo, tá? Então, o ciclano, ele tem a mesma fórmula geral de um alceno, ó. O alceno CnH2n é a mesma fórmula geral do ciclano. Ou seja, eu vou procurar aqui uma que me dê uma quantidade de hidrogênios envolvidos igual a 4. Então, o ciclano eu acabei de ver que não é, tá? Se eu pegar um aromático, o aromático nós entendemos como sendo o anel benzênico, ou tudo que tenha o benzeno, tá? Perceba que eu já vou tirar 2 hidrogênios por conta do ciclo que tem no benzeno. Se eu tirar mais 2 hidrogênios por causa da dupla, aí já são 4. Com a outra dupla que o ciclo benzeno tem, vou ter que tirar 6, tá certo? E agora eu tiro 8. Ou seja, a fórmula geral, no caso do anel aromático, se eu pegar aqui de novo CnH2n mais 2, eu vou ter que remover uma quantidade igual a 2 do ciclo e mais 6 de cada, né? 6 das 3 insaturações, ou seja, eu tenho que remover 8. De forma que a fórmula geral para o aromático é CnH2n menos 6, tá? Que é diferente de CnH2n menos 2. Então, aromático também não é. Tem um nome que nós damos para isso. A cada par de hidrogênios que você remove é chamado de grau de insaturação, certo? Então, o grau de insaturação, ele é decorrente de um ciclo ou de uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? Ciclenos ou dienos. Então, vamos lá. Quem é um cicleno? Cicleno,
como você tem N, tem que ter dupla, e como é ciclo, tem cadeia fechada, tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui 4 carbonos, só que agora eu vou colocar uma ligação dupla. E esse que não tinha dupla era o ciclano, né? Agora que tem uma ligação dupla, eu vou chamar de cicleno. Então, no meu cicleno, aqui só tem um hidrogênio, que são dois, tá? Veja, eu tenho 4 carbonos e 4 mais 2, 6 hidrogênios. Qual que seria a fórmula geral? Então, se você partir da fórmula geral de um alcano, que é CnH2n mais 2, quanto eu vou ter que tirar daqui, certo? Então, veja, ó, eu vou tirar 2 do ciclo e vou tirar mais 2 na saturação. Então, na prática, eu vou tirar 4. Qual que é a fórmula geral? CnH2n, 2 menos 4, menos 2. Perceba que o cicleno, ele tem a mesma fórmula geral que eu estava procurando, tá? É a mesma do alcino. Então, ciclenos têm fórmula geral igual à fórmula geral de alcino. Mas aí, no item B, além do cicleno, ele fala em dieno. Será que os dienos também vão ter fórmula geral CnH2n-2? Então, vamos pegar aqui um dieno. E aí, se tem N, tem dupla, mas são duas duplas, porque você tem diene. Então, um dieno típico, vamos pegar aqui o butadieno, por exemplo. E aí, mais uma vez, né? Fórmula geral de um alcano, CnH2n mais 2. Quantos hidrogênios eu vou remover? Não tem ciclo, então não vou tirar nenhum par de hidrogênios devido a uma cadeia fechada, porque ela não é fechada, é aberta. Mas eu tiro um par de hidrogênios daqui e um par de hidrogênios daqui, então vou ter que remover 4. Resultado, a forma geral dos dienos também é CnH2n, 2 menos 4, menos 2. Ou seja, ela é exatamente a mesma do alcino e do cicleno, tá? Resultado, bateu bem direitinho, então eu vou marcar aqui, ó, item C. Ciclenos ou dienes tem a mesma forma geral que os nossos alcinos, tá bom? Então é isso.